Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje eu vou te ensinar a fazer esta bolsa tiracolo super charmosa, com fundo aqui em pontos baixos, uma base oval, bem fácil de fazer. Esse ponto aqui muito lindo, fácil de fazer também. Eu coloquei aqui na nossa bolsa um imantado para o fechamento, ela tem um espaço bacana, tá bom? Eu optei em colocar uma alça pronta em couro ecológico. Fiz um tassel grande, muito lindo, que deu um super charme. Eu espero que você goste da nossa aula de hoje. Boa aula! Na aula de hoje, nós precisaremos dos seguintes materiais. Eu vou falar rapidamente e depois eu deixo na descrição do vídeo os materiais utilizados. Eu tenho aqui meus marcadores de apoio, se necessário, fita métrica, se necessário, minha etiqueta, tá bom? Tenho um mosquetãozinho, porque eu farei um tassel lindo para essa peça. E aqui tem também duas bolinhas que são bijuterias. Consegue ver o vãozinho dela? Olha, apenas para deixar mais bonito o meu tassel. Tenho imantado para fazer o fechamento da bolsa, agulha de mão, porque eu vou aplicar este imantado com o meu fio de nylon, tá bom? Já vou deixar de ladinho aqui. Duas argolas redondas para auxiliar na aplicação da minha bolsa, no qual eu vou colocar diretamente no corpo da minha bolsa, para depois vir com a minha alça e aplicar desta forma, tá bom? Esta alça de couro ecológico, vou deixar também o link de onde eu compro lá na descrição do nosso vídeo, tá? E, por fim, tesoura, minhas agulhas. Hoje eu vou trabalhar com a número 7. E uma agulha menor, eu gosto sempre de usar para apoio, tá bom? E o meu fio lindo, especial, que é o fio da Dri. Os fios da Dri, como vocês sabem, eu tenho parceria com ela. Esse daqui é um fio trabalhado e tem um detalhe lindo nele. Ele é hiper macio e leve. Olha, eu soltei um pouquinho aqui para você ver, se você consegue ter uma noção do quão é maravilhoso este fio, tá? A textura dele é macia, é gostoso de trabalhar, olha só. E eu já vou começar a aula. Nós faremos, para iniciar, 12 correntinhas, tá? Então, aqui quando eu faço a minha laçadinha inicial, ainda não é a minha primeira correntinha, tá? Quando eu fechar assim, então será a minha primeira correntinha. Eu vou fazer 12. E enquanto eu faço aqui as 12, eu quero falar mais sobre o fio. O fio da Dri, esse daqui é um fio residual, ele tem uma qualidade incrível, olha só. Se eu aproximo aqui da câmera, você consegue visualizar a textura dele, olha, macio. Esse em específico é um fio trabalhado, você vai encontrar lá tanto o fio premium como o fio residual em malha, com ou sem elastano, fio de lycra, fios premium, fio náutico, fio premium eu já tinha falado, né? Fio náutico. E aí você vai poder lá através do site dela escolher qual fio da sua preferência ou da sua necessidade. Se precisar, você pode chamar ela lá no direct no Instagram e ela vai te responder e tirar todas as suas dúvidas. Também deixarei aqui o link do Instagram e da Shopee, pois ela vende também pela Shopee, tá bom? Então eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Nesses 12 pontos, nós faremos pontos baixos, tá? 12 pontos baixos, pegando a laçadinha atrás da correntinha, tá? Então, você que já é inscrito, já viu minhas aulas, você sabe que eu trabalho desta forma. Ao invés de vir pela frente, pegar o ponto aqui, eu pego na laçadinha de trás. Porque essa técnica deixa o seu trabalho bem feito, sem buracos, sem esticar ou enrugar a sua peça, tá bom? Então, pega cada laçadinha atrás da correntinha, ergue a sua laçada sempre na altura da agulha. Isso é importante também, porque às vezes você não entende por que o seu trabalho fica encurvado e não reto. É pela razão de fazer a técnica errada do crochê, né? Então, pega
de forma errada o seu ponto e trabalha de forma errada o seu fio. Ao utilizar as técnicas corretas, você vai ter um trabalho assim, ó, satisfatório, tá bom? Ele fica retinho, os pontos ficam bem feitos e reto a subida. Segue fazendo. Os 12 pontos baixos desta base. E esta base é uma base oval. Essa bolsa tá bem especial. Vamos fazer no detalhe, como sempre, para vocês. Feito meus 12 pontos, eu vou ter meu trabalho desta forma. Olha como vale a pena fazer com as técnicas, tá bom? Para continuar, nós vamos pegar e fazer aqui nessa lateral mesmo, onde eu fiz o último ponto, no vãozinho do ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos, que será a nossa lateral. Sendo esta uma lateral oval, então farei 2 pontos aqui. Vou marcar, se você quiser marcar, é bom para você saber onde nós faremos o nosso aumento na próxima carreira, tá bom? No primeiro e no segundo ponto, que são os 2 pontos das laterais. Ainda que onde eu trabalhei os aumentos, ainda que eu farei um ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo do outro lado da carreira, tá? Então, nós teremos 12 pontos aqui, né? Esse sendo o primeiro. E aí, se você contar, daqui até o final desta carreira, que é o lado de baixo daquela primeira que nós fizemos, né? Estamos dando a volta na primeira carreira. Ela terá 12 pontos baixos. Aqui eu já fui escondendo o meu fiozinho, que estava solto. Desta forma, eu não preciso arrematar depois que terminar a bolsa. Então, fiquei com esse lado arredondado, né? Onde eu fiz uma lateral com 2 pontos. Segui fazendo ponto sobre ponto. Tô chegando aqui no meu último ponto da parte de baixo. E eu preciso fazer uma lateral aqui deste lado também, no mesmo ponto onde tem o meu último ponto baixo aqui, eu vou fazer 2 pontos, que são os aumentos dessa lateral. E aqui eu vou fechar desta forma esta carreira. E onde eu preciso trabalhar os aumentos, vou pegar outro marcador. É nesse ponto. Sempre marca o primeiro, tá? É esse ponto e o segundo. Eu vou começar esta carreira fazendo um ponto baixo aqui, ó. Pegando o meu fio laçadinho que eu fechei a carreira. Vou erguer aqui a minha laçada, que eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo desta segunda carreira, agora dando a volta, tá? No meu trabalho. E segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar lá no meu marcador, eu venho com vocês para fazer o aumento. Por enquanto está ficando assim. Olha que lindo e especial este fio, com essas bolinhas, muito fofinho. Quando chegar aqui eu já volto, tá? Ponto sobre ponto, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu voltei e onde eu coloquei o meu marcador é onde faremos um aumento. Um aumento neste primeiro ponto da lateral e um aumento no próximo ponto, que também é o ponto da lateral. Como esse fio é um fio maciozinho, tá? Então, a gente vai vendo a necessidade de cada peça. Ele já fica plano assim pra mim, tá? Se porventura envergar a sua peça, não ficar reto, então eu vou pedir para vocês fazerem mais um aumento nessa lateral,
Não tem problema, não vai ficar diferente a bolsa, tá? Apenas para abrir. Meu ponto é grande e o meu fio é macio. Então, se eu fizer 3 aumentos como de costume numa base oval, eu vou ficar com pontos demais aqui, tá bom? Olha, se você conseguir verificar através do vídeo, olha, ele tá retinho, já supriu a minha necessidade, apenas 2 aumentos, tá? Aí eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no meu outro marcador onde nós teremos os aumentos. Então eu vou seguir fazendo aqui, ponto baixo sobre ponto baixo. Esta é a última carreira da base, desta base, e depois nós subiremos os pontos já para subida do corpo da nossa bolsa. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para fazer os aumentos juntos, tá bom? Então, como prometido, cheguei aqui no meu marcador e voltei com vocês. Vamos fazer os aumentos aqui juntos. Então, eu tenho 2 pontos aqui nessa lateral, onde eu farei um aumento em cada um deles, tá? Aqui eu já cheguei no meu último ponto, aliás, fiz o último e esse é o meu primeiro. Vou fazer o fechamento desta carreira. Levei lá para trás o meu pontinho, minha laçadinha, e ficou assim a minha base. É uma base estruturada, mesmo que esse fio é macio, a forma de trabalhar, a técnica de trabalhar, então você vai ter aí uma base estruturadinha para sua bolsa, tá bom? Pode fazer maior? Pode. Pode usar outro fio? Pode. Olha, ela mediu 22. Então, nos meus 22 centímetros de base, agora eu vou fazer uma carreira inicial de subida de pontos baixos. Nessa carreira, como eu disse, é a primeira da subida, não teremos aumentos, apenas ponto sobre ponto. Então, segue fazendo, utilizando das técnicas, né? De pegada certa, a altura da laçada correta. Vou fazer ponto sobre ponto por toda a lateral, por toda a volta, e quando chegar aqui, eu volto com vocês para subir e dar início à nossa trama. Cheguei no final da carreira, fiz meu último ponto, vou trazer o meu fio de trabalho por aqui, fechando esta carreira. E aí você vai ver que ela já encurva, porque nós não tivemos aumento, é a nossa primeira carreira da subida, tá? Agora nós vamos iniciar a trama e ela será feita com ponto baixo centrado. Então, levei a laçadinha para trás, vou começar a trabalhar onde? Neste aqui, tá? Onde eu passei a minha laçada por cima deste ponto, que é o primeiro aqui, ó. Eu vou introduzir a agulha no centro, porque nós faremos ponto baixo centrado. Então, vou ensinar aqui o primeiro ponto, que é o normal. Então, pega seu fio de trabalho e traz para frente. Ergue ele alto, fecha. Nosso primeiro ponto baixo centrado, tá? Se você ainda não conhece, o ponto baixo centrado é feito desta forma. Então, ao invés de trabalhar pegando o vão entre os pontos, como nós fizemos nas carreiras anteriores, nós trabalhamos dentro do próprio ponto baixo, né? Então, de forma centralizada. Esse aqui é o nosso ponto baixo centrado. Esta trama vai pedir o seguinte para nós: um ponto baixo centrado, e no mesmo ponto baixo que recebeu esse ponto, nós vamos fazer outro, tá? Aqui mesmo. Ergue também a laçada alta, normal, e fecha.
Então, iniciamos, temos 2 pontos baixos centrados dentro do mesmo ponto, como se fosse um aumento. Isso, como se fosse um aumento. O próximo ponto é esse aqui. Nós vamos ignorar ou pular, como você preferir. E o terceiro ponto tá aqui. Nós vamos trabalhar ele, ok? Então, trabalhei o primeiro, pulei o segundo, vou trabalhar no terceiro ponto. Um ponto baixo centrado novamente. Fecho. E, como se fosse um aumento, eu farei novamente outro ponto baixo centrado dentro do mesmo ponto baixo. Eu já fiz essa trama aqui no canal, então é possível que algumas pessoas já reconhecem. Porém, ela terá alguma diferença aí na subida, tá bom? Como ficamos aqui então? No primeiro ponto da base, nós trabalhamos 2 pontos baixos centrados, juntos, como se fossem aumentos. No próximo ponto, nós pulamos, ignoramos. No próximo ponto, trabalhamos novamente 2 pontos juntos. No próximo ponto, ignoramos. Ah, então a trama vai ser assim? Sim. Você vai fazer 2 pontos baixos centrados juntos, sempre, como se fosse um aumento. Porém, como são 2, ele faz a vez desse ponto trabalhado e também ele faz a vez do próximo, porque nós temos que ter o mesmo número de pontos na base, né? Nós não estamos aumentando para alargar nem diminuir. Pulamos esse e vamos para o próximo. Então, sempre vamos pular um e sempre vamos trabalhar 2 pontos juntos no próximo. Para você que é veterana, pode parecer simples, tá? Mas para quem é iniciante, é importante explicar de forma detalhada. Fiz meus 2, pulo um, vou para o próximo e vou seguir fazendo desta forma por toda a extensão desta carreira, tá? Para não ficar repetitivo, então eu vou fazer por toda a volta. Quando chegar aqui, no último ponto, eu volto com vocês. Então, estamos trabalhando 2 pontos baixos centrados juntos no mesmo ponto da base, de forma centrada, pulando um e repetindo o trabalho sucessivamente. Faz daí bem bonito. Apesar do fio ser escuro, eu tô conseguindo ver aqui pela câmera que dá pra ver de forma bem nítida, tá bom? Se você tiver dúvida, volta um pouco o vídeo. Vou fazer daqui esta carreira, quando terminar ela, eu volto com vocês. Eu cheguei no final e o que acontece quando chega no final? Sobra um ponto. Por quê, né? Então, nós não fazemos aqui, trabalhamos 2 pontos juntos no mesmo ponto da base, pulamos o próximo e trabalhamos o próximo. Quando chegar no final da carreira, nós teremos uma sobra no qual é o nosso pulo. Então, daqui para cá, já vou fazer o meu fechamento e subir para a próxima carreira. Então, na próxima carreira, nós vamos trabalhar com a mesma trama, porém, a forma intercalada. Então, o que significa isso? Se você já conhece esse ponto, ou já assistiu aqui a minha aula com este ponto, vai ver que ele segue uma linha. Quando eu estiver editando, eu vou ver se eu coloco uma foto aqui da bolsa para vocês verem. E também vou deixar o link da bolsa que eu estou falando na descrição do vídeo. Ela tá aqui do meu lado, deixa eu pegar. Acho que é mais fácil do que eu colocar a foto e mostrar a própria bolsa. Então, olha essa trama que linda, né? Esta trama que eu estou trabalhando agora. Porém, eu vou fazer ela de forma diferente e você vai ver o porquê. E aí você pode também ter a opção de fazer do outro jeito, tá? Vou deixar o link desta aula na descrição do vídeo para vocês também. Por que eu digo que é diferente? Nós temos 2 pontos juntos e agora nós vamos trabalhar no primeiro ponto aqui, ó. Então, estão os 2 juntos, pego o primeiro para fazer o primeiro ponto da subida desta carreira. Fiz o primeiro,
Aqui mesmo eu vou fazer o outro junto, então neste ponto nós vamos trabalhar os dois pontos juntos, que seria, né, como se fosse o nosso aumento. Então fiz os dois juntos e vou pular o próximo, pular esse e fazer este. Então a trama é assim: dois pontos baixos centrados no mesmo ponto da base, pula o próximo e faz no próximo. Aí aqui eu estou trabalhando o primeiro ponto de cada dupla e pulando o segundo. Sempre vai ser assim? Sim, sempre vai ser assim. Faço dois pontos juntos, pulo o próximo, que é o segundo ponto da base, e faço o primeiro. Pulo, faço o próximo. Deixa eu só arrumar o fio aqui. Às vezes o fio residual vem com uma rebarbinha assim, ó. E aí, para corrigir ele, é só você esticar, ó. Esticou, pronto, tá resolvido. Já posso fazer o trabalho e não vou ter mais a rebarbinha sobrando. Pulo esse e vou pro próximo. Vou fazer aqui mais um só e já vou mostrar para vocês, então, como fica essa trama. Ela é super fácil de fazer, surpreendente, e eu gosto das duas formas. Se você consegue ver já, aqui é aquela nossa carreira de ponto baixo, que é a primeira após a base, tá? Aqui já é a nossa trama trabalhadinha e ela vai ficando assim. Quando estiver maior, eu vou mostrar pra vocês, ela fica muito linda. E eu vou mostrar novamente a outra bolsa, então, que é a mesma trama, uma forma diferente de fazer, né? Vamos comparar aqui, olha o que acontece. Esta daqui, ó, ela fica com a linha na sequência, porque eu trabalho o outro ponto. Então, nesta daqui, eu trabalhei o ponto, o segundo ponto, sempre o segundo ponto. Nesta daqui, eu tô trabalhando sempre o primeiro ponto. Então, ao invés de fazer uma linha reta, ele faz intercalado, ó. Faz esse detalhe intercalado, o que também dá a sua beleza a essa trama, ficando de forma diferente da outra. E você viu que é feito do mesmo jeito, né? Repetindo, vou deixar para vocês o link desta daqui na descrição, se você quiser fazer essa bolsa, também no formato oval, porém ela está com uma base em couro ecológico. Eu vou seguir fazendo daqui a trama. Quando chegar ali no final da carreira, eu volto mais uma vez para conversar com vocês a respeito desta trama, como que vamos estar subindo, o que vamos estar fazendo para esta bolsa ficar maravilhosa, como eu mostrei lá no início do vídeo, tá bom? Faz daí que eu faço daqui, faz bem bonito, não esquece, dois juntos, pula o próximo e assim sucessivamente. Até já! Olha só, então cheguei e sempre vai acabar a carreira da mesma forma, tá? Com um ponto sobrando, tá? Então, trabalhei os dois aqui no primeiro, sobra o segundo. Vou fechar sempre da mesma maneira. Vou pegar o primeiro ponto aqui, que é onde eu passei o fio lá pra trás, olha. Passar a minha agulha por dentro do fiozinho solto, que é o ponto solto, esperando. Vou erguer minha laçada, fazer o ponto baixo inicial. O próximo já junto com ele. Você vê que eu trabalho com o fio de forma bem solta, largo, porque é um fio maleável. Olha como fica molinho. Se você trabalhar com ponto apertado, essa bolsa vai fazer assim, não vai crescer aberta, tá bom? Então, da mesma forma, eu vou trabalhando, pulando o segundo ponto e trabalhando no primeiro, dois pontos baixos centrados juntos. A trama é igual do início ao fim, como eu já disse. Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras
deixa eu ver, essa é a terceira da trama, 1, 2, 3. E eu vou fazer mais 3, tá? Que eu quero mostrar o conjunto da trama. Então, assim, já num tamanho grande para vocês. Aí eu vou falar quantas carreiras serão trabalhadas até o final da subida. E ao término nós faremos a abinha de fechamento, o nosso tassel e a aplicação da alça, tá bom? É uma bolsa simples, rápida, fica linda, vale a pena, fica comigo até o final. Vou fazer esta carreira aqui e mais 3. Faz daí, eu faço daqui, eu já volto com vocês, tá bom? Até já! Voltei! Olha a nossa trama, que linda! Gente, era disso que eu tava falando. Eu queria fazer já um comprimento para você ver como ela fica trabalhada, linda. Aí aqui, olha, nós contamos... Temos 8 carreiras de trama. Eu falei que ia fazer 6, né? Acabei me empolgando, mas é tudo igual, tá? Então, essa bolsa, nesse modelinho mais altinho, como você viu aí, super charmosa no início do vídeo, eu vou trabalhar 12 carreiras no total da trama, né? Então, temos 8 já aqui. Eu vou fazer mais 4, só voltei para mostrar para vocês como está ficando e falar o número correto de carreiras. Então, teremos mais 4, total 12, você vai fazer, conta aí, 12 carreiras com a trama. Quando terminar, eu volto com vocês para fazer a alça curta, tá? Que é um outro ponto, uma outra trama, também bem simples e fica muito bonita. Fazer a nossa abinha de fechamento e aplicar a nossa alça de couro. Ela tá charmosa, faz bem bonito. A gente volta daqui a pouquinho, vamos finalizar juntos, tá? Então, 12 no total. Eu vou fazer daqui, você faz daí. Voltei com minhas 12 carreiras prontas, tá? Ficou assim nossa trama. Olha, esse ponto é maravilhoso. E aí, aqui no final... Vou fazer com vocês o fechamento, tá? Se você contar aí na sua base, vamos ter 32 pontos, tá bom? Esse ponto é o primeiro, digamos assim, da lateral aqui, ó, tá? Esses dois são os pontos da lateral. Esse que nós vamos iniciar agora, para fazer nossa alça em ponto baixo. Ele vai ser um ponto baixo normal, pegando aqui, tá? Só que eu preciso aplicar minha argola e ela já vai entrar aqui nesse primeiro ponto, aqui, ó. Então, põe a sua argola e trabalha por dentro dela, o ponto baixo, o primeiro, tá? Assim. Somente o primeiro, porque serão 2 mais... Na posição aqui que eu vou colocar na minha alça curta, vai pegar o primeiro ponto e o último aqui. Então, ele vai ficar seguro por 2 pontos, tá bom? Comecei prendendo ela por um ponto apenas e agora eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui, um total de 4. Então, contando já com o primeiro, esse é o 2, 3 e 4. Eu disse que nós temos 32 pontos na base, o que significa que nós vamos fazer uma divisão de 8 em 8. Já fiz 4 aqui, e os outros 4 para somar 8 deste lado vão ser feitos aqui no final. Agora aqui eu vou pular 8 pontos, tá? Então, pulando 8 pontos para fazer a abertura da minha alça de mão. Pulando 8 pontos e fazendo 8 pontos correntinhas, tá bom? 4, 5, 6, 7, 8 pontos correntinhas. Vou contar 8 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no nono eu vou marcar, que é onde eu vou iniciar o outro lado em pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui 8 pontos baixos nesta lateral.
até fazer a outra alça do outro lado. Só que eu tenho que aplicar a minha argola deste lado. Então, eu vou trabalhar 3. 1 já foi, né? 2 e 3. Fiz os 3. Agora, no quarto e no quinto ponto, que são os pontos da lateral, eu vou trabalhar dentro da minha argola. Vou fazer aqui 2 pontos, tá? 2 pontos baixos, já prendendo a minha argola, que vai receber a minha alça pronta de couro, tá certo? Feito esses 2, então eu tenho 5 pontos baixos trabalhados. Preciso fazer mais 3. Lembra que eu disse que são 8? 1, 2 e 3. Então, eu já tenho meus 8 pontos nesta lateral, minhas 8 correntinhas com 8 intervalos. Agora, eu vou fazer novamente o intervalo para fazer a alça igual do outro lado, tá bom? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos da base e marca o nono, que é onde você vai trabalhar após... Acho que não tava mostrando na câmera, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marca o nono, que com ele marcadinho ali, eu vou fazer aqui minhas 8 correntinhas. 5, 6, 7 e 8. Feito. Vou lá onde eu marquei e vou fazer um ponto baixo. Desse lado, eu terei 8 também, assim como aqui. Então, eu vou trabalhar 3 para aplicar a minha argola. 1, 2 e 3. Aí, aqui, que seria o quarto e quinto. O quinto já tá preso, né, lá. 6, 7, 8, tá? Lembra que eu iniciei 4 pontos aqui já da minha lateral? Prendendo um na minha argola. E agora, o segundo e último ponto desta argola aqui. E meu último ponto desta carreira. Vou pegar aqui por dentro da argola para fazer o último ponto baixo aqui desta carreira, tá? Ficando assim, com a minha argola presa em 2 pontos. Aqui, eu vou fazer o fechamento, assim, da minha primeira carreira desta alça curta. Vou, aqui mesmo, na sequência, já começar outra carreira. A segunda e última, ok? Já fazendo meu ponto baixo, tá? E vou seguir fazendo agora pontos baixos. Aqui são 4 iniciais, né? Até eu chegar na minha alça. Quando eu cheguei aqui na minha alça, nós vamos trabalhar agora a alça curta, que eu fiz as correntinhas. Só que, como eu vou trabalhar pontos baixos também, porém, eu não vou pegar nem na correntinha pela frente, nem por trás. Eu vou envolver ela, tá? Então, vou passar o meu fio entre as correntinhas assim, ó, desta forma. Vou envolver com os pontos. E vou fazer 8 pontos baixos aqui, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e o último. Não tem problema se sobrar um pouquinho. Nós ajeitamos aqui para ela entrar com a correntinha para dentro da alça e nós vamos fazer aqui, dando continuidade aos nossos pontos baixos, tá bom? Os 8 pontos aqui da nossa lateral, até chegar do outro lado e trabalhar da mesma forma, perdão, eu tô fugindo um pouco da câmera, mas eu estou fazendo apenas pontos baixos, tá bom? Até chegar na outra alça e também trabalhar com os pontos baixos envolvendo a minha segunda alça. Olha, cheguei, né? Então, vamos fazer 8 pontos baixos envolvendo a nossa alça.
3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí segue aqui fazendo os últimos pontos. Aqui encerramos o último ponto e eu já vou cortar para arrematar que acabou o corpo da nossa bolsa. Corta 10 centímetros, já é o suficiente para você fazer o arremate, tá bom? Puxa assim. Com a sua agulha menor, você vem aqui, faz o fechamento invisível desta forma. Nosso fechamento invisível, ok? Lá dentro você arremata o seu fiozinho solto para que ele não desmanche, tá bom? Vou trazer ele aqui. Vou trazer ele aqui mais para baixo, ó. Para dentro da bolsa. Faço um nozinho de segurança, assim. Passo ele por dentro aí de uns pontinhos. Uns 2 ou 3. Já está seguro, não vai desmanchar. Pode esconder todo, se você sobrar fio assim. Eu já vou cortar aqui, é seguro, tá bom? E aí nós temos o corpo da nossa bolsa aqui pronto, com esse detalhe das nossas alças curtas, já aplicado as nossas argolas. Eu ia fazer aqui com vocês um fechamento, aqui, uma abinha, tá? Porém, eu resolvi deixar assim, não vou fazer mais o fechamento, porque eu deixei uma alça bem curta aqui, que ela já é um charme. Se eu colocar uma aba aqui, que era a minha intenção, na minha cabeça, né? Eu tinha essa intenção, mas vai ficar muita informação, tá? Então, eu apenas vou aplicar o meu imantado lá dentro da bolsa, tá? Vou aplicar. E após a aplicação, eu vou fazer com vocês o nosso tassel, tá? Já volto com vocês. Olha só, eu vim mostrar que eu só costuro mesmo, assim, de forma tradicional, agulha e linha. Aqui optando por costurar com nylon, que é transparente e deixa mais bonito o acabamento, tá bom? Eu gosto do imantado de costura. Eu tenho do outro aqui, mas eu não gosto de trabalhar com ele, que é bem difícil de aplicar. Não... Esse aqui é bem melhor, então arremata e está aplicado, costurado, tá? Vou colocar minha etiquetinha e já venho com o material pronto para mostrar para vocês de que forma nós vamos fazer o nosso tassel, tá bom? Bom, então eu cortei 11 tiras de 50 centímetros aproximadamente e uma maior de 1,5 m para fazer o nosso tassel. Uma dessas tiras eu vou passar aqui por dentro do meu mosquetãozinho, tá? Uma tira eu vou passar aqui. E vou envolver essa tira amarrando bem de forma centralizada os meus outros 10 fios, deixando o meu mosquetãozinho à mostra para prender lá na bolsa, tá? É uma forma bem simples de fazer, o tassel fica bem bonito. Vamos dar 2 nozinhos aqui, ó, bem apertado. 1 e 2. E aí, esses 2 nós que vêm desse fio, ele também vai ficar fazendo parte do corpo do tassel.
E aí nós temos aqui o nosso mosquetão preso ao nosso tassel já. Você vai ajeitar ele assim. Para agora vir com o fio maior, então eu vou deixar um pedaço do tamanho do tassel também para já aproveitar essa sobra aqui. Vou envolver aqui, olha, desta forma simples também, dando um nó, tá certo? Deixa essa sobra com o tamanho do seu tassel, como eu disse. Ajeita aqui o tamanho que você quer deixar o detalhe, o tamanho que você quer deixar esse detalhe. Vou deixar o meu assim, mais curtinho. Ajeita, né? Faz com todo o jeito e carinho para ficar um bom acabamento, bonito. Vou puxando, ajeitando e quando eu ver que está bom, satisfatório, então eu dou o segundo nó para firmar aqui o meu acabamento. Dou o meu segundo nozinho assim, simples assim, tá? Às vezes as pessoas acham um pouco complicado de fazer o tassel, aí eu sempre tô buscando as formas mais simples de fazer. Dei os nozinhos, olha. E vou pegar essa parte maior que sobrou e vou começar a envolver, cobrindo, né, o nó aqui e descendo pelo meu tassel. Você pode abrir o fio ou deixar ele mais fechado, da forma que você achar melhor, tá? Não tem muita regra, o importante é que fique com um bom... Então, quando eu subir aqui novamente com ele, eu vou trazer o fio aqui por dentro e vou colocar minha agulha para ajudar lá no meio dos meus fiozinhos, lá dentro, ó, e vou levar ela até lá em cima para pescar o meu fio, tá? Ela saiu aqui, ó. Vou pescar o meu fio para dentro do tassel. Não perde ele, tá bom? Olha, não perde ele porque nós vamos dar um nó de acabamento, tá? Para que ele fique, não desmanche. Então, esse aqui é o fio que eu trouxe, eu tô segurando ele. Você vai pegar um fio aí do meio do seu tassel e vai dar 2 nozinhos para fixar este fio que você trouxe lá de cima. 2 nozinhos apertadinhos. E agora é só ajeitar ele, tá? Olha só. Eu fiz bem grande mesmo, eu gosto, tá bom? Eu vou... ajeito ele e é óbvio que aqui ele ficou todo despontado e aí nós fazemos um corte com a tesoura para que o seu tassel fique reto com um bom acabamento, tá? A minha tesoura tá um pouco cega para eu fazer o corte de uma vez. Mas até que ficou bom. Ficou assim, olha que lindo o nosso tassel, bem grande, né? Eu vou aplicar ele aqui na lateral, junto com a minha alça. Nossa alça já é uma alça pronta, né? Então, vai ficar assim. Vou colocar do outro lado também. Vou fazer aqui ajeitar a minha bolsa e vou finalizar o vídeo com vocês e ela está pronta, tá bom? E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ative as notificações para você não perder nenhuma aula como esta, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!